Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui agora ao vivo nesse bate-papo super gostoso que vai rolar hoje sobre a necessidade, né, de um trabalho de orientação profissional dentro das universidades. Bom, eu vou convidar aqui então a nossa convidada de hoje, a Paula, super querida. Vamos esperar aqui um pouquinho, a Paula tá entrando, eu adicionei ela aqui. Oi, Ah, Paula, tá boa? Seja bem-vinda. obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com você hoje. Alegria toda minha. Falar um pouquinho da Paula, gente, assim. Bom, primeiro vou falar do tema de hoje para você que está chegando agora. Hoje nós vamos falar da necessidade, da importância de um trabalho de orientação profissional e orientação de carreira dentro das nossas universidades, né? Sejam elas universidades públicas, universidades particulares. E a Paula tem uma experiência muito de perto com os estudantes universitários onde ela trabalha e ela vai poder dividir um pouquinho disso. Mas antes eu queria apresentar um pouco, né? Falar um pouquinho da Paula, assim. Para mim não é difícil falar da Paula, porque a Paula é uma amiga super querida, né? É uma grande amiga da época de faculdade, formou comigo e tem Uhum. trilhado caminhos tão bacanas, assim, caminhos tão bonitos, né? Como terapeuta cognitivo comportamental, na área clínica, depois navegando um pouquinho também, né, pela terapia do esquema, que eu também amo, de paixão. E como professora Sim, universitária há muitos anos já também, né, Paula? Quantos anos? já vão fazer quase 15 anos. É praticamente o tempo que a gente formou. Ah, pensa numa pessoa, gente, com sangue de professora universitária na veia, entendeu? Sou Não é à toa, eu! não é à toa, né, Paula, que formou e Tá logo em cheio de seguida aluno meu aí, Marcela. Olha, tem um monte de aluno entrando aí. Aham. Oi, Dani. muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos também, viu? Todos os alunos aí da Paula. Acredito que muitos de vocês vão se identificar, talvez, né, com a experiência que a Paula vai dividir aqui um pouco hoje com a Sim. gente. Mas a Paula sempre, assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção na prática dela o olhar atento, assim, um olhar cuidadoso e, ao mesmo tempo, um olhar muito perspicaz no sentido de entender as demandas do que os alunos estavam passando, não só demandas no sentido de conteúdo, digamos, né, Paula? Só de Sim. psicologia. Assim. E aí, eu queria que você falasse, então, dentro dessa vasta experiência, primeiro falasse um pouquinho como é que foi o seu trabalho no NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico Sim. pouquinho assim, da onde você trabalha, né? Situa a galera aí, para quem não te conhece, e aí depois a gente vai falar um pouquinho do NAP. Tá. Gente, boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar batendo esse papo com vocês aqui nesse dia, ainda mais com a Marcela, né? Vou ter que me condicionar para te chamar de Marcela, né? Que senão vai sair um Mar Pode, aqui. pode me chamar de Mar. Gente, os íntimos me chamam de Mar, tá? Quem quiser me chamar de Mar, é tudo íntimo. Pode falar, Mar, não tem formalidade aqui na Facilitando, não. Ótimo, né? Bom, gente, olha só, eu sou professora universitária, psicóloga, trabalho na universidade aqui em Caratinga, né? No Centro Universitário de Caratinga, no UNEC. Sou professora de psicologia, já trabalhei em outros cursos também. Hoje estou apenas como professora do curso de psicologia. Mas durante muitos anos aqui, né, no NEC, eu atuei dentro do NAP. O que é o NAP? É o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, né? Então a gente recebe os alunos dos universitários e direciona, dependendo, são várias demandas que a gente atendia lá, né? Assim, esse núcleo ainda existe, hoje já tem outros profissionais atuando, né? Mas a gente recebia todos os alunos, de todos os cursos, desde o primeiro período até o último, os que estavam formando, né? A gente só não abarcava o egresso porque ele já estava, né, aí fora da universidade, né? Mas assim, Um era um serviço trabalho de apoio. um serviço voltado para o, digamos assim, para o atendimento universitário como um todo, da faculdade toda, né, Paula? Não só da psicologia. Sim, sim, claro, sim, todo mundo. E como é que era essa experiência lá, assim?
O que que você recebia mais? Como é que foi? O que que te marcou mais? Você trabalhou muito tempo, né, nesse acolhimento com as Foi, famílias, nesse foi, apoio, foi né? quase 8 anos. Foram quase Uhum. 8 anos no NAP, né? Assim. E olha, Marcela, deixa eu te falar para todo mundo, né? Não só para Mar. Mas assim, a gente via um pouco de tudo. Mas se eu fosse definir mais ou menos um parâmetro aqui, tá? Trazer um parâmetro para a gente selecionar aquilo que ficou ressaltado, né? Por exemplo, assim, os alunos que estavam recém-chegados nesse mundo novo, né? Você entra na universidade, você descortina uma realidade muito específica, né? Então, assim, alunos que às vezes estavam com dificuldade de adaptação, Uhum. desde dificuldades do próprio processo de aprendizagem, porque eles vieram, às vezes, de realidades. Aqui, Marcela, nós pegamos uma região, né? A Caratinga está cercada por várias outras cidades um pouco menores, muito aluno que vem às vezes da zona rural, então você tem várias realidades educacionais distintas, e aí chega aquele Uhum. aluno na universidade, então às vezes eles, né, não se adaptam imediatamente, né? Então tinha isso, tinha muita questão com relação à Você identificação diz, com o curso, deixa eu só te perguntar, adaptação no sentido de adaptação com a cidade ou adaptação mesmo com o ensino superior? com ensino superior, com a cidade, às vezes com a própria dinâmica mesmo, assim, o formato acadêmico, muitos alunos que trabalham, né, durante o dia, então tem aquela dificuldade, às vezes até para conseguir acompanhar as aulas por conta de cansaço, que tem que trabalhar durante o dia para conseguir pagar a faculdade à noite, né? Então, assim, ficar longe da família. Então, assim, tem esse aluno que chegava, né, já com N dificuldades, né, com relação à adaptação. Tem um outro perfil de aluno que a gente via, que era aquele perfil do aluno que estava lá entre o quarto, quinto semestre da faculdade, e ele entrava meio que em crise, né? Tipo, sabe aquela Uhum. coisa ali no meio? Tipo assim, fico aqui, eu vou para outro curso. Uhum. Aí começava a se questionar se era isso mesmo que eles estavam querendo fazer, né? Crise do meio do curso, né? Exatamente, aquele no meio do curso ali, né? E aquele Uhum. aluno que tá já para formar, né? Que tá ali que no início era uma parcela menor, assim, de procura. Mas, com o passar dos anos, eu fui vendo que isso foi aumentando. Daquele aluno que tá ali prestes a formar e tá se perguntando, tipo assim, e agora, José, né? O que que eu vou fazer a partir Uhum. desse momento com esse diploma? Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho, não sei nem por onde começar. E Uhum. mais ou menos assim, sabe, Marcelo? E como é que era feito esse trabalho, Paulo? Porque, pelo que a gente, né, assim, você já dividiu comigo, só para dizer, não era um trabalho específico, né, de orientação Não, profissional, de orientação de não. carreira, mas era um trabalho onde eu queria que você contasse, eu não vou contar por você, mas que Sim, sinalizou muito clara essa necessidade, né? Fala como é que era feito esse sim. apoio, esse acolhimento, se tinha algum tipo de encaminhamento em alguns casos ou não, como é que funcionava a dinâmica desse atendimento? Sim. Olha, Marcela, o que que acontecia, assim? Um filtro que a gente... Porque nós somos muito complexos, né? Então, cada um acabava chegando com demandas muito específicas, mas assim, quando a gente via que era uma demanda de uma organização pessoal, né, assim, e às vezes a gente não tinha um tempo uma possibilidade de dar assim, uma continuidade, de ficar com alguns alunos, a gente conseguia, às vezes, fazer algum acompanhamento, mas às vezes não era suficiente para que aquela pessoa pudesse se organizar, né? Às vezes a gente via escolhas, às vezes sujeitos que eles faziam escolhas de vida, né? De profissão, às vezes muito imaturas, aquela escolha muito superficial, né? Assim, ou uma escolha, às vezes muito tendenciosa, avaliava uma variável só, tipo assim, eu tô fazendo esse curso porque é o que eu posso pagar, Uhum. entende? Assim, O condicionante econômico, né? isso, fez um critério, a gente entende, né, uma série de coisas, mas assim,
eu via uma necessidade muito grande de trabalhar com eles, às vezes assim, pelo pouco tempo que eu tinha, um pouco essa flexibilização de perceber que assim, ok, o que que você pode? Ah, eu posso às vezes pagar um curso desse valor, ou eu só posso ter isso. Dizer, ok, mas existem uma série de outras coisas que a gente pode fazer com isso também, com esse recurso financeiro, né? Para que às vezes para quebrar um pouco essa visão, às vezes muito como se fosse uma sentença. Então eu sentia às vezes o peso, assim, muito aluno que chegava lá, tipo assim, me ajuda a aguentar isso aqui, como se ele tivesse sido um sentenciado, né? Que ele teria que continuar naquilo ali, porque para ele era só aquela porta que poderia estar aberta. Então, assim, às vezes quando era uma questão individual que precisava de um acompanhamento maior, eu encaminhava, sabe? Encaminhava, às vezes, para um processo ligado a uma orientação profissional, ou às vezes um processo de psicoterapia, porque às vezes eram questões de outra dinâmica, né? Mas dentro do possível a gente tentava, dentro do possível a gente tentava ajudar esse aluno a flexibilizar, dar ele espaço para ele poder se perceber um pouco e às vezes olhar e ver assim, peraí, não é só isso, eu posso estar fazendo isso aqui também, né? Para ele poder tranquilizar-se e tentar fazer uma escolha mais adequada, um pouco mais madura. Em termos práticos, Paula, assim, tinha um número de atendimentos? Era um atendimento, eram dois, eram três? Como é que funcionava isso? A gente tinha um horário, tem até hoje, né? A gente tinha um horário que era divulgado, e nesse horário, o aluno que tivesse interesse, ele iria até um determinado setor na universidade e ele agendava, tinha uma agenda, né? Então ele agendava e a gente, então, no dia específico, ia e fazia esse acolhimento. É legal até falar, Marcela, que assim, não era só a psicologia, era a psicologia e profissionais ligados à pedagogia. Por quê? A gente percebeu que a gente eram, né, uma parceiragem. Por quê? Que a gente via fazer pelo menos um filtro, né? Fazia uma triagem e se fosse um problema assim mais, uma questão mais de método de aprendizagem, uma dificuldade assim, a gente caminhava, ficava mais com o pessoal da pedagogia, porque aí elas poderiam, as meninas orientavam, ó, tenta estudar assim, vamos tentar fazer dessa forma, metodologia, sabe? Método de tudo, né? E quando já era essa dinâmica mais assim, de escolha, de se compreender, de se perceber, de acolher um pouco aquilo que está vivendo, sentindo dentro da universidade, ficava mais com a gente da psicologia. Que legal. Inclusive, assim, a gente trabalha muito em parceria, né, com os colegas da área de educação. Foi muito, muito rico, assim, você mencionar isso, porque, inclusive, né, nas nossas lives a gente tem divulgado para educadores também, porque a gente entende que o processo, né, de orientação profissional, né, de carreira, e principalmente esse processo de orientação profissional, como que ele precisa de uma soma aí dos colegas da educação, né? A gente visita muitas escolas aqui, né, em Juiz de Fora, enfim, a gente tem várias parcerias online também, e Sim, a gente sente muito isso, como que a educação tem a contribuir demais, né? Não é a muito. psicologia ou a educação, é um processo que se casa, porque a gente vê a necessidade lá da base, né? E, ô Sim, Paula, fala para mim uma outra coisa. Você falou um pouquinho dessa coisa prática. Então, se eu entendi bem, até para ficar claro assim para a galera, era como se fosse um serviço de. Vê se é isso, a gente poderia dizer, um serviço de acolhimento e, ao mesmo tempo, sim, de uma espécie de triagem que vocês faziam nesse sim, acolhimento, né? Muito sim, legal. E aí a gente percebe, olha que importância, né, gente, das universidades terem esse tipo de serviço, né? E não só para os estudantes de psicologia, mas é um serviço que a psicologia e a pedagogia prestam para a sim. comunidade acadêmica, digamos assim, né? E Uhum. você, como que era a questão dos... conta um pouquinho para a gente, você falou mais dos meninos das demandas de começo e meio de curso, né? É, como que funcionava a questão mais da galera que estava formando, que você mencionou no começo? Assim, como é que essa demanda chegava para você? Que tipo de preocupação que eles traziam, de angústia? Aham. Essa demanda, eu acho que ela está crescendo, sabe, Marcela?
Mas como eu ainda faço, né? Não no NAP mais, mas essa dobradinha, na época eu era professora aí do NAP. Oi, Tracy, dando um alô pro pessoal que tá chegando. O que acontecia? Em sala de aula, né? Na psicologia, falando de uma forma um pouco mais específica, na psicologia eu trabalho hoje com as disciplinas, assim, já faz um tempo, mais para frente, a partir do quinto período, às vezes tem, então, e as disciplinas, por exemplo, os alunos que estão no último ano, já tem muitos anos que eu estou atuando como professora. Então, chegava muito mais isso dentro de sala mesmo, né? Aí eles começavam a angustiar. Paula, dá certo fazer isso? Dá certo fazer aquilo? Você acha que isso dá para concurso? Funciona? Será que tem espaço para trabalhar nessa área X? Né? E assim, será que você acha que daria para mim isso e aquilo? Né? Então, assim, você vê que eles vão entrando um pouco nesse processo, né? E a impressão que eu tenho é que quando a gente é professor, né, a gente acaba espelhando alguma coisa, né? Então, o aluno às vezes identifica com alguma coisa e às vezes ele quer trilhar o mesmo caminho que aquele professor, né? Ele quer fazer... né? Exatamente, ele quer fazer aquele mesmo processo porque acha que aquilo é exitoso, né? E eu acho que é importante a gente até falar isso, né? Aqui, pro pessoal, que esse caminho exitoso é muito pessoal, é muito particular, demanda N coisas. Então, isso só pode ser pensado na particularidade de cada um, né? Assim, e isso eu acho que é um processo mais complexo, que demanda, às vezes, mais tempo, ajuda, em muitos casos, porque essa coisa da escolha, para algumas pessoas, flui um pouco mais naturalmente. Isso depende do temperamento, depende de uma série de coisas, né? Para outras pessoas, essa questão da escolha já é um pouco mais difícil, né? E muda, né? Uhum. Às vezes tem uma fase da vida que a gente... Não, eu estava dizendo que às vezes tem algumas pessoas que fazer escolhas em geral já gera uma certa. A pessoa já tem uma dificuldade, né, de tomada de decisão, e isso se reflete, por exemplo, no momento da formatura, né? Exatamente. E aí, às vezes, vai se apegando a modelos, né? E esses modelos, de alguma forma, eles oferecem, por exemplo, eu posso dividir aquilo que funcionou para mim, mas aquilo que funcionou, que me faz feliz, que me deixa satisfeita profissionalmente, pode não ser aquilo que funciona para um aluno, né? E às vezes, se ele não está assim, atento a si mesmo, flexível internamente, para ele se conectar consigo e de se tirar essa referência, ele às vezes vai se frustrar sem necessidade, porque vai querer trilhar um caminho que não pertence a ele, que não é dele, né? E pode perder a oportunidade de estar fazendo coisas ótimas, extremamente satisfatórias por conta de, mais uma vez, escolhas ingênuas, né? Você sinalizava isso para eles, Paulo? Como que você colocava isso? Quer dizer, deve sim. ser ainda, porque na sala de aula, certamente, até hoje, a galera formando deve até hoje. Sim, até hoje, né? Eu tenho para mim, Marcela, que assim, manter, vamos colocar de uma forma, falar de uma forma mais senso comum, né? Manter a mente aberta e predisposto à experiência, né? A ir lá e sentir um pouco o que é aquilo, né? Eu brinco muito com os meus alunos. Ai, Paula, tô querendo começar a fazer uma pausa, ai, tô querendo começar a fazer não sei o que. Eu falei, ops, calma aí, né? Às vezes eu falo muito, os meus alunos estão aí, não vão me deixar mentir, né? Eu falo assim, espera, experimenta, vamos ver o que vai acontecer, o que vai pintar aí de alguma forma, né? Você tem que traçar uma meta para você, claro, mas vai experimentando, experimenta isso e aquilo. É igual quando a gente fala com o aluno no início do curso, que ele já começa a definir um monte de coisa, né? Com os meninos eu falo, né, Marca? Assim, quando eu entrei na universidade, né, a gente foi da mesma sala, a minha ideia de psicologia era mais trabalhar com criança. E eu terminei fazendo uma pós em desenvolvimento para trabalhar com idoso, lembra? Né? Então, assim, como que a coisa vai se alterando, mas você se dá
a oportunidade de experimentar, ficar atento ao que sente, aquilo que desce redondo, aquilo que já dá aquela travada, né? Trabalhar com Uhum. aquilo que a gente não acredita, não funciona, não flui, né? E se às vezes, Paulo, mas eu não sei, então experimenta, veja como que é, mas fique atento a como isso vai te tocar internamente. E aí as coisas vão caminhando, né? Vão acontecendo, né? Essa coisa de realmente de se perceber, né? Eu falo que o momento da formatura, né? Os meninos que eu recebo assim de orientação de carreira que estão vivenciando, né? O final do curso ou acabaram de formar, é um momento muito barulhento, eu costumo dizer, né? É um momento com muito barulho e ao mesmo tempo é um misto de sentimentos, porque da mesma forma que o menino está assim extremamente feliz na maioria das vezes, né? Enfim, uma etapa sendo vencida, muitos com muito sacrifício, com muita luta. Eu passei por isso, né? Achei que eu ia passar mal no dia da minha colação de grau, porque foi muito suado chegar até lá. Paula também, né, Paula? Muitas lágrimas, muita saudade dessa Ai, caixinha. Não foi pula fácil, não essa! tem perrengues, gente, uma quebradeira, eram duas quebradas dando a mão, porque não tinha dinheiro para nada, né, Paula? Nossa Senhora. E aí, de repente, quando a gente se vê chegando assim nesse momento de formatura, né? É um misto de sentimentos, e eu percebo muito Muito. isso com os orientandos também. Eu digo assim, olha, até o exercício de empatia, né? Eu entendo, eu acolho o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. E a gente percebe realmente assim esse conflito, né? Essa dualidade de sentimentos, assim, de como que ao mesmo tempo eu estou podre de feliz, estou conquistando, estou e ao mesmo tempo como que vai ser o dia seguinte, como que vai ser o amanhã, né? Por isso que é muito importante, sabe, Paula? Eu percebo assim, esse tipo de trabalho, seja um trabalho como esse no NAP que você, né, mencionou, Sim. seja, por exemplo, esse tipo de sensibilidade, né, de professor mesmo que informalmente você poder fazer essa acolhida, esse direcionamento, né? E quem sabe, por que não, né? Algumas universidades também que já pensam esse processo de orientação de carreira mesmo, assim, de forma mais Sim. sistematizada, digamos assim, né? A gente tem várias, inclusive eu acho que vale a pena eu mencionar, eu tive a oportunidade de conhecer a Jerusa Dávila, ela é professora da Federal Rural do Rio, da UFRRJ. E lá, galera, assim, para quem está nos assistindo, eles estão já um passo à frente muito legal. Eles têm uma disciplina de orientação de carreira, né? Então, assim, Que apesar legal. de muito legal. Aí fica, ó, seu coordenador está assistindo aí, Paulo? Vamos jogar aí, né? Como Sei é que não, mas vou jogar ideia. a disciplina de Meus orientação alunos de vão me ajudar carreira aí a reivindicar isso. a galera da UNEC, olha só, muito legal. Posso passar o contato da Jerusa depois também. E ela faz um trabalho assim belíssimo, porque é uma disciplina que, apesar de ser ofertada pelo curso, né, de psicologia, ela é aberta. Então, assim, meninos de todos os cursos, de exatas, das engenharias, da humanas, enfim, vem gente assim da saúde. É uma sala bem mista, o que já gera uma riqueza, uma diversidade muito grande. Imagino. Mas é trabalhado exatamente isso, assim. Primeiro, a pessoa conseguir se perceber como que ela está diante de formar, porque nem sempre a alegria que eu falei, que às vezes a gente experimenta, nem sempre ela está ocupando a maior parte aí digamos, a maior fatia interna. Às vezes as preocupações, de acordo com o contexto de vida da pessoa e do modo de funcionamento psíquico daquela pessoa, ela vai encarar essa formatura de uma forma, né? Fora Claro. todas as cobranças, né, Paula, que vem também nesse Sim, processo. Então, sim. pensar realmente a carreira é muito importante. Como é bom quando eu ouço colegas assim, né, como você, que estão dentro da universidade e realmente, assim, dão espaço, né, dão espaço e que tem um serviço para pensar nisso também, né? Ô, Paula, eu queria colocar, tem uma pessoa, uma colega que mandou aqui uma pergunta nos stories antes da. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas, de qualquer forma, é a Ingrid. Ela perguntava, não sei se a Ingrid está aqui com a gente, se tiver, Ingrid, se a pergunta não foi bem interpretada, você pode refazer a pergunta para a Paula. Ela perguntava como que, eu acho que você já respondeu de outras formas, mas como que pode-se fazer um trabalho de fatores de proteção dentro das universidades, assim, né? Só para sistematizar um pouquinho a pergunta dela aqui.
Uhum. Fatores de proteção em que sentido? Ingrid, ela tá aí? Tá. Como a orientação profissional pode se tornar um fator de proteção para universitários? Achei. Hum, eu acho que assim, se você tem esse espaço, se você tem, durante o seu processo de graduação, né, você pode se submeter a um processo de orientação profissional. Eu acho que, assim, uma série de coisas podem ficar facilitadas aí, Marcela. Eu acho que em vários âmbitos. Para a pessoa, né? Eu acho que isso vai trazer uma certa não, acho que vai trazer muita segurança para ela se dirigir ao lugar que ela quer ir. E mesmo se nesse movimento, se nesse caminho que ela está enveredando ali, algum contratempo ou alguma coisa mudar ali, né? Assim, se ela se vê dirigida para outra direção, ela vai conseguir fazer esse redirecionamento de uma forma mais leve, sabe? Uma série de cobranças que a gente faz com a gente mesmo, medos, receios, eles podem ficar muito minimizados. E eu acho que até em nível, pensando até no processo da educação, na instituição educação como um todo, né? Até para a instituição também, assim, é uma questão que tem uma série de vantagens. Se você for pensar, olha, um aluno que ele está no lugar certo, estudando aquilo que ele se identifica, é um aluno que vai, assim, vai ser tudo mais fácil. Para o professor que dá aula vai ser mais fácil, para ele entender o conteúdo vai ser mais fácil, para ele ficar engajado ali, até para a instituição mesmo, as instituições particulares, que elas dependem desse aluno, né, do pagamento, ele está ali. Se o aluno está no lugar que ele quer estar, isso também vai ficar muito mais tranquilo, entende? Assim, então eu acho que é proteção. Na questão individual, na questão institucional, eu só vejo vantagens, né? A Claudinha do CPA, Paula, que mandou, é uma questão de saúde mental, né? A Claudinha Sim, desenvolveu aí durante muito tempo um trabalho muito bacana, né, no nosso Centro de Psicologia Aplicada aqui da UFJF, aqui em Juiz de Fora. Tem uma experiência riquíssima também nessa área e tem muito a contribuir com a gente também. Em breve ela vai estar aqui também compartilhando sim, um pouquinho da experiência dela com a gente. E é uma questão de saúde mental mesmo, assim, sim, sem sombra de dúvida. eu conversava com um psiquiatra, né, parceiro nosso aqui, amigo nosso, e ele falava como que ele recebe, Paulo, assim, assustador nos últimos anos, como ele tem recebido, né, estudantes universitários adoecidos pela Sim, questão de uma não identificação com o curso. E aí entra o fator família, entra, né, assim, a gente poderia ficar aqui, enfim, aprofundando, né, em cada uma dessas variáveis. Mas a ideia desse bate-papo de hoje era esse mesmo, né, de poder trazer essa experiência tão bacana, assim, de uma sensibilidade tão grande, né? De poder perceber a necessidade dos alunos e abrir um canal, né, de escuta, de todas, se todas as universidades caminharem nessa direção, eu acho que a gente tem, assim, um avanço enorme, né? Tem uma outra experiência, Paula, que eu acho também que vale a pena comentar aqui. Eu não sei se a Raíla está nos acompanhando. A Raíla é uma amiga da Paula também. Ela é coordenadora do curso de fisioterapia aqui da UFJF hoje. A Claudinha está reforçando aqui, né, Claudinha, a importância de ter esses espaços nas faculdades, com sim, certeza. Porque como fundamental. orientação profissional, a gente acha que assim, é para decidir o curso que vai entrar. Entrou, acabou. A orientação de carreira é depois que a pessoa já está lá no mercado, vendo o que vai O fazer da vida. egresso, né? E fica um gap ali, fica uma lacuna, né? Entre os anos de faculdade, muitas das vezes. E aí, lá no curso de fisioterapia, como eu estava dizendo, a gente já teve a alegria, assim, eu e a Adriana, o privilégio, a honra de participar durante 3 anos, se eu não me engano, 3 ou 4 anos. Eles fazem um evento que eu já acho assim muito legal, um super diferencial, assim. Eles estão já à frente mesmo em relação a Juiz de Fora, assim, que é o dia do formando. E aí é um evento super legal, é um dia inteiro, assim, com várias palestras, desde elaboração de currículo, de tecnologias, né, Nossa, de que muito massa. legal, voltado para o mercado de trabalho atual, questão de entrevista de emprego e também questões ligadas à orientação de carreira, né? Como que eu direciono a minha escolha? E aí Nossa. a gente entra geralmente nessa parte.
Então, assim, cada vez mais a gente precisa fomentar esse movimento, né? De entender que a orientação profissional, gente, ela diz respeito a um guarda-chuva muito maior do que aquilo que a gente julga ser ali do ensino médio e pós-universidade. Mesmo pós-universidade, orientação de carreira, ainda é algo também muito novo, se a gente parar para pensar. Claro! Tem outro comentário aí, quer ler, Paula? A Dani, oi Dani! Ela tá colocando que ela teve uma experiência por experiência própria, né? Dessa proteção que ela teve, um atendimento no NAP, lá nesse núcleo que eu tô citando, né? Sobre essa questão de indecisão de curso, e foi gratificante perceber a evolução do sentimento. Né? A Dani foi minha estagiária durante o tempo, hoje já está formada, né? Uma mega profissional. Que Então, legal. assim, olha que legal, né? Ainda bem que você ficou, né, Dani? Muito legal, muito legal. Como que abre Aham. espaço para a pessoa, assim, uma linguagem bem de psicólogo, que a gente gosta muito, mas assim, que é aquela coisa de ressignificar mesmo, de dar a oportunidade da pessoa atribuir um novo sentido àquela escolha que foi feita. Às Sim. vezes, igual você falou, considerando apenas uma variável lá atrás, né? Mas que pode ir atribuindo outros sentidos ao longo do curso, principalmente se tivesse espaço de escuta, de acolhimento, de reflexão, né? Paula, muito legal aqui. Eu fico muito feliz mesmo, assim. Eu também. Obrigado pela sua generosidade em compartilhar com a gente, né? Adorei, adorei. Seja sempre muito bem-vinda aqui na Facilitando Escolhas, viu? Sinta-se em casa também. A Facilitando aqui é sempre aberta, né, a espaços de troca de experiências, enfim, de pensar os desafios e necessidades que muitas das vezes a gente percebe essa necessidade, igual foi colocado, né? E como que com uma sementinha, às vezes, a gente já consegue fazer uma diferença tão grande. Imagina com um saco de semente, né? Quanto que a gente não Imagina. quanto que a gente não tem, né? E aí, também já aproveitando para fazer um convite para você que está aqui nos acompanhando, né? Dias 1º e 2 de maio, por sinal super simbólico, porque 1º de maio é o Dia do Trabalhador, né? E nós queremos levar muito sentido, muito propósito para os nossos trabalhos. Eu quero poder soprar, ser eu quero levar, como é que fala? Levar pólen, né? Eu quero poder espalhar aí, ajudar boas sementes serem espalhadas, né? Tanto eu quanto a Adriana. E aí, por isso que a gente tem trazido colegas para compartilhar essa experiência. Então, você que está nos acompanhando, nos dias 1º e 2 de maio, a gente vai fazer a jornada de orientação profissional e de carreira na prática, né? Vão ser 2 aulas Delícia. ministradas por mim e pela Adriana, muito gostoso. Assim, eu sou suspeita porque é um tema que nossa senhora, é algo que realmente me toca, assim, faz brilhar o meu olho, né? De levar sentido à vida das pessoas através das suas profissões, né? É um dos pilares essenciais, né? Então fica aí, o Patrick colocou aqui para nós, obrigado. O link para você que quiser se inscrever para essa nossa jornada, 1 e 2 de maio, né? Tá bom? Paula, é Aproveitem, isso. pessoal. Um beijo, querida. Muito obrigada, muito sucesso. Parabéns pelo trabalho tão bonito aí, Saudade. viu? Que Deus continue te abençoando demais a conta. Que Deus continue te abençoando para que você continue sendo aí realmente instrumento do bem, da paz, de luz e fazendo um diferencial na vida de tantos alunos que eu tenho certeza que você tem tido esse privilégio, né? Colocado aí essa oportunidade que Deus te deu e que você está usufruindo muito bem dela. Quer falar mais alguma coisa? Queria só agradecer, né? Agradecer a todos que participaram com a gente desse momento, né? Eu achei que foi muito gostoso conversar um pouco sobre o universo que eu trabalho, que eu amo, amo mesmo de paixão, sabe o que eu faço, dar aula, estar com os meus alunos. E assim, dividir um pouco do que a gente está vivenciando lá dentro, né? É sempre gostoso, é sempre bom. Só queria agradecer mesmo e dizer pro pessoal, ó, vamos aproveitar dia 1º, dia 2, que a Má tá aí junto com a Adriana, Dia né? primeiro Tem muita gente aniversário da angustiada Gabi, não é? aí. Hã? Dia primeiro aniversário da Gabi, não é? Dia É, 1º de aniversário da maio. Gabriela, minha primogênita. É um dia lindo, um dia mais lindo do mundo, olha. Muito bom.
Oi, gente, obrigado vocês que nos acompanharam. Se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta, né? Pode mandar uma pergunta, pode colocar aqui nos comentários também. Marca a Paula aqui nos comentários da Facilitando Escolhas, marca o arroba dela, que ela vai poder estar Sim. entrando depois, enfim, compartilhando um pouco também. Se você tiver alguma pergunta para nós da Facilitando também, vai ser uma alegria muito grande. Fique ligado que essa semana e semana que vem, até o dia 2 aí vai ser uma maratona com live todos os dias, dentro dos diferentes subnichos, né, da orientação profissional de carreira. Vamos levar boas notícias aí em tempo de quarentena. A gente precisa levar sentido e propósito para a Boas vida notícias. mais do que nunca, né, Paula? Mais do que nunca. Bora pra vida, gente. Um beijo grande, querida. Tchau, gente. Tchau.